Pessoal, meus caríssimos alunos, estou aqui para fechar o nosso trabalho de revisão e orientação das primeiras 5 aulas dadas no módulo Mecanismos de Defesa. Por falar de cardápio, por falar de repertório, por falar de vocabulário, do lugar e da importância desses recursos no alargamento da nossa visão, do nosso horizonte. Ao final da aula de ontem, eu dei o exemplo recente de minha experiência em relação à carteira de identidade nacional ao renovar meu RG, hoje carteira de identidade nacional, assim, onde declarei doação de órgãos em vida. Como esta atitude gerou conversas, confortos, desconfortos, interessante por estarmos no campo da psicanálise, considerei interessante aprofundar um pouquinho a discussão. Nós temos aqui um grupo significativo de estudantes, de alunos, de cursistas, um número significativo, um número muito significativo. Cada um com suas razões, cada um com seus propósitos, e um bom número com interesse da profissionalização. Interesse no mercado, interesse em responder aos apelos do lugar do homem, do lugar das fraquezas, do lugar dos desencontros, do lugar da angústia, da ansiedade, da depressão, do lugar das contradições, dos paradoxos, dos desencontros. Estes que procuram um lugar no mercado como profissionais, principalmente para aqueles que estão buscando a profissionalização, essa reflexão se faz necessária. Curiosamente, para conhecimento meu, experiência minha, como uma atitude dessa pode ir ao encontro das pessoas de formas diferentes. Então vamos refletir um pouquinho no fato, no ato, na declaração. Sou doador de órgãos ainda em vida, em relação ao que o futuro me reserva. O que implica isso do ponto de vista da psicanálise, do ponto de vista filosófico, ético e do ponto de vista das crenças religiosas. Vamos pensar juntos. Trata-se de uma reflexão complexa e de uma reflexão oportuna. Vamos identificar os limites e as possibilidades de um ato daquele que doa seus órgãos. Recentemente usei uma expressão de Max Planck. Quando você muda a forma de pensar, quando você muda a forma de observar as coisas mudam de sentido. Você muda o sentido das coisas. Novamente, quando você muda a forma de observar as coisas mudam de sentido. Principalmente para um grupo significativo impactado com um ato, com uma atitude desta envergadura, considere esse pensamento. Um outro pensamento do Bom Dia de hoje,
acabei de fazê-lo, tirei do antropólogo Clifford Geertz, diz o seguinte: o homem, o ser humano, nós estamos sempre suspensos nas teias de significados que nós construímos para dar sentido aos nossos propósitos. Profundo? Pense nisso. Um pensamento de Geertz. O homem, o ser humano, é um animal suspenso em teias de significados que ele cria, que ele tece para dar sentido, sustentação aos seus propósitos. E um terceiro pensamento que vai aparecer nos nossos instrumentos de trabalho de hoje, que diz o seguinte: a vida é uma grande mestra. A vida é uma faculdade. A vida é uma escola onde nós aprendemos todos os dias, cada dia. Pense nisso. Com essa introdução, eu estou a colocar a nossa reflexão, doação de órgãos, evidentemente dentro de uma intencionalidade didático-pedagógica, didático-psicanalítica, para que pensemos a nossa prática a partir da perspectiva da vivência da nossa cultura, das nossas tradições religiosas, da filosofia, na perspectiva ética, das crenças religiosas, na perspectiva das práticas de cada um de vocês. Vamos analisar. Vamos, como diz a psicanálise, vamos experimentar, enxergar para além daquilo que nos é dado aos olhares, lembrando-se sempre desses três pensamentos que vão dar o tom, que vão garantir o nosso espírito de trabalho, de reflexão. Vamos recordar os três. Quando você muda a forma de ver as coisas, de pensar as coisas mudam de sentido. Pensamento de Max Planck. Quando você muda a forma de pensar. Segundo pensamento, Clifford Geertz. O homem é um animal suspenso em teias que ele constrói para dar sustentação aos seus propósitos. Evidentemente que eu melhorei um pouquinho o pensamento de Clifford. Na verdade, nós estamos suspensos em teias de significados que dão sentido aos nossos propósitos. E o último pensamento, a vida é uma grande mestra. Nela nós somos alunos, nela nós aprendemos todos os dias. Com esses três pensamentos, vamos refletir a nossa provocação de hoje. Bem-vindos para uma metanoia, para uma mudança de mentalidade. Não sei se é metanoia ou metanoia, mas bem-vindos a uma mudança de mentalidade. Vou trabalhar com vocês, logo após essa motivação, contextualização, aquela música clássica, Torna Surriento. Surriento é um lugar, é um espaço.
eu ousarei provocá-los, até fazendo a vocês uma pequena surpresa. Não reparem no mensageiro, ou reparem, observem a mensagem. O mensageiro é um arauto de uma boa nova. Ele não tem importância. Vamos? Como dizia a vocês, não reparem no mensageiro. Uma ousadia. Tenho aqui próximo à minha casa um lugar onde passo as manhãs. Lá existe um velho piano, um piano que se apresenta durante o dia e encara o sol do dia todo. Então, tem suas limitações, tem suas teclas, algumas desafinadas, mas o importante é a mensagem que nós vamos passar. Vamos ouvir um pouco da melodia dessa música, Torna Sorriento. Não se trata de um profissional, um amador, um admirador da música, do instrumento e do piano. Pessoal, valeu a ousadia, não? Acredite, é possível. É possível. Veja, continuamos então a nossa reflexão. Nós vamos usar da música Torna Sorriento para fazer uma reflexão na perspectiva da psicanálise. Dizia, um dos pensamentos que ilustra os nossos instrumentos de trabalho é justamente esse. La vita è una maestra. Noi siamo gli alunni e ogni giorno c'è una lezione da imparare. A vida é uma mestra, nós somos os alunos e cada dia existe uma lição para aprender. Vamos então nos oferecermos a este desafio. Evidentemente que nós precisamos partir de alguns indicadores que possam nos dar segurança. Então, vejam comigo. A declaração de doação de órgãos em vida é uma decisão significativa, que reflete um profundo ato de altruísmo, podendo salvar vidas ou melhorar significativamente a qualidade de vida de outras pessoas. Então, veja algumas considerações que são importantes do ponto de vista legal, ético, médico e pessoal. Vamos fazer a leitura dessa proposta para que a gente tenha uma chave de leitura. Então, primeiro, a educação e a conscientização sobre a doação de órgãos são fundamentais. É importante compreender os processos, os benefícios e os riscos associados. Uma decisão bem informada ajuda a superar mitos e temores, facilita o diálogo aberto sobre o tema.
Imaginem a experiência que eu experimentei ao fazer a minha declaração. Em muitos países, a doação de órgãos em vida é regulamentada por leis que protegem doadores quanto receptores. Conhecer essas leis é significativo para atender direitos e obrigações, bem como garantir legalidade e a ética do processo. O consentimento para a doação deve ser dado de maneira voluntária, sem pressões ou coações, baseando-se em informações claras e completas sobre riscos e benefícios. A avaliação médica rigorosa é indispensável para assegurar que a doação não representará riscos ao doador. Limites físicos e condições de saúde podem restringir a elegibilidade para a doação. A ética na doação de órgãos envolve garantir equidade e justiça aos transplantes. A decisão de doar deve ser isenta de qualquer forma de exploração ou benefício financeiro. A doação de órgãos pode ter um profundo impacto emocional tanto para o doador quanto para o receptor. O apoio psicológico é vital para ajudar a lidar com sentimentos de ansiedade, medo, culpa que possam surgir. A decisão de doar órgãos pode afetar relações familiares e sociais. Discussões abertas e honestas com familiares e amigos são importantes. Doadores potenciais devem considerar possíveis mudanças em sua saúde e circunstâncias de vidas futuras. As crenças espirituais e religiosas podem influenciar na decisão de doar órgãos. Respeitar e refletir essas crenças é necessário. Altruísmo e conexão humana. A doação de órgãos é um ato supremo de altruísmo e reflete uma profunda conexão e solidariedade humana. Perfeito? Isso aqui nos ajuda e nos põe no clima do nosso trabalho de hoje. Vamos avançar para o próximo bloco. Como dizia a vocês, peguei como motivação a música Torna Sorriento, de Ernesto de Curtis. Ela trabalha emoções e nos coloca nesse clima. Evidentemente que farei uma leitura da música numa perspectiva psicanalítica. Aqui, no primeiro momento, uma interpretação da música nela mesma. A música trabalha nostalgia e desejos inconscientes, justamente por falar de um lugar no passado sorriento, ou de alegrias, ou de tristezas, ou de melancolia, ou de festividade. Então, traz conflitos emocionais e ambivalência, tanto a letra quanto a melodia, invoca sentimentos de saudades, de amor pelo lugar de origem. Quantos não fazem aquelas viagens, voltar ao passado, voltar ao lugar da minha adolescência, voltar ao lugar da minha infância. Isso faz bem, energiza esses encontros, essas conexões. Trabalha simbolismo e metáforas. Na letra Torna Sorriento, elementos como o mar, o sol, a terra fazem parte, estão lá no inconsciente, na consciência, estão no ego. Relacionamentos e vínculos emocionais que aconteceram nesse período são resgatados. Relações interpessoais, vínculos emocionais. Portanto, Torna Sorriento, essa narrativa pode ser vista como uma expressão de desejo de reconexão. Pessoas queridas, lugares queridos, memórias significativas. Quando a gente revisita lugares da infância, casa onde nasceu, cidade onde morou, sítio, fazenda, escola onde estudou, igreja onde frequentou, clubes por onde passou, parques, campos, bosques. A psicanálise também pode analisar as letras e as músicas, também que lida com o processo de luto e transformação. Por exemplo, Torna Sorriento pode-se interpretar a busca por retornar a um lugar do passado como a tentativa de lidar com alguma perda
e encontrar significado na mudança. Então, este é o clima. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós já estamos num outro instrumento didático-pedagógico que já coloca a música Torna Sorriento na perspectiva da psicanálise. Só quero, vocês terão material para ler com calma, para aprofundarem, apenas fazer alguns destaques. Então, nós abordamos o tema doação de órgãos como expressão de altruísmo. É importante que não tenhamos preconceitos, não tenhamos bloqueios. É importante que mantenhamos a nossa frequência alta, nossa autoestima equilibrada, justamente para refletir essa possibilidade. Então, do ponto de vista psicanalítico, esse ato pode ser interpretado como uma expressão do instinto humano de cuidar. O cuidado. Já comentei com vocês, ouvi de Margaret Mead, uma antropóloga também famosa, que dizia que o homem, que a gente se dá conta de que o homem chega à cultura quando ele começa a manifestar cuidados. Quando ele se manifesta no cuidado para o outro, ele supera aquela fase instintiva, primitiva. Vamos avançar um pouco. A letra de Torna Sorriento é também uma metáfora de conexão. Aqui, a alma, o espírito, a reflexão principal, o spoiler, que gostaríamos de trazer a vocês. Sorriento, nesse contexto, pode ser interpretado como um lugar simbólico de conexão profunda entre o eu e o outro, onde a essência da existência é revelada por meio dos laços emocionais e da partilha de experiências. Então, torna sorriento, quer dizer, retorne, revisite esse lugar sorriento, do ponto de vista simbólico, revisite o lugar da conexão do eu com o outro, do eu com os outros. Quando se experiencia, quando você se permite a uma experiência de doar órgãos, você está justamente nesse momento de se conectar. O eu e o outro. Você está no momento de superação das fronteiras do eu. Isso é magnânimo. Isso é fantástico. Perfeito? E o texto continua. Ressignificação da singularidade. Ao doar um órgão em vida, o doador está participando ativamente da ressignificação de sua própria singularidade. O doador se aproxima dos seus propósitos. O doador se aproxima de um sentido maior da vida. Aqui aparece o horizonte do altruísmo. Nesse horizonte do altruísmo encontramos o sentido maior da vida. A psicanálise mostra que o ser humano encontra a sua realização pessoal e emocional ao contribuir para o bem, cuidado ou para o bem-estar dos outros. Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco, nós vamos observar a doação de órgãos em vida do ponto de vista da psicanálise, da filosofia, questão ética, e das tradições religiosas. Importante que nós tenhamos olhares interdisciplinares, multidisciplinares. Então, o que a psicanálise diria, na perspectiva da psicanálise, a decisão de doar órgãos pode ser vista como uma manifestação do princípio do prazer, no qual indivíduos buscam satisfação pessoal por meio do bem-estar de outros. Ponto de vista da psicanálise. Vamos passar para o ponto de vista da filosofia. Na filosofia, a decisão de doar órgãos pode ser analisada à luz da ética do cuidado, que enfatiza a importância das relações interpessoais e da responsabilidade mútua. Muito interessante. Vamos avançar um pouquinho mais
perspectiva das tradições religiosas. Em muitas tradições religiosas, a doação de órgãos é visto como um ato de caridade e benevolência, inspirado pelos princípios de compaixão e cuidado. Nós falamos muito no campo da psicanálise da experiência empática, da empatia. Aqui nós estamos a falar dos princípios de compaixão, evidentemente na ótica da tradição religiosa. Perfeito? O material vou deixar para uma reflexão de vocês, oportuna e muito rica. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós temos doação de órgãos em vida, o impacto psicológico e emocional. Então trouxe um pouquinho os recursos das produções culturais. Observem, existe um material farto nesse sentido para que a gente possa aprofundar a reflexão. Estamos a começar um debate. Provavelmente tenhamos depois a oportunidade de voltar novamente a esse debate para aprofundar, para analisar as implicações do ponto de vista da psicanálise, da ética, das tradições religiosas. Então, observar a presença da doação nas produções culturais e artísticas. Por exemplo, o cinema. Muitos filmes exploram histórias emocionais envolvendo a doação de órgãos, destacando o conflito interno dos personagens e o impacto dessa decisão em suas vidas. Tem muito material no mercado. Romances, literatura. Romances e contos frequentemente abordam a complexidade emocional da doação de órgãos. Permite uma introspecção profunda nos pensamentos e sentimentos dos personagens. No teatro, peças de teatro abordam a doação de órgãos. Frequentemente exploram o drama humano e os dilemas éticos envolvidos. Música. Canções e composições musicais tocam no tema da doação de órgãos. Muitas vezes expressam a profundidade emocional e a complexidade desse ato. Artes visuais. Exposições de arte, instalações e obras visuais exploram a temática da doação de órgãos, frequentemente provocam reflexão e diálogo. Perfeito. Ok? Aqui, a apresentação de 2 recursos, acredito, Cinema, 7 Vidas, 2008, Gabriele Muccino, estrelado por Will Smith. É um filme antigo, 2008. 2005, Literatura, Nunca Me Abandone, um romance de Kazuo Ishiguro. Vale também uma espiadela. Música, temos alguns exemplos. Perfeito? Aqui apenas alguns instrumentos que permitem aprofundar a reflexão, a discussão. Vamos para o próximo bloco. Aqui, para finalizar, existe uma ficção de uma crônica produzida na perspectiva da escassez de órgãos para transplante. Você depois, com calma, pode fazer uma leitura e somar a sua reflexão. Bem, com isso, vamos aos finalmente. Com isso, pessoal, eu fecho a nossa reflexão, a nossa revisão e a nossa orientação de estudos das primeiras 5 aulas dadas no cenário dos mecanismos de defesa. Evidentemente que chegamos à análise deste fato isolado, porque ele é muito rico e muito significativo. Pede realmente uma leitura interdisciplinar, multidisciplinar, para que a gente possa entender a questão de vários ângulos. O importante é entendermos um pouco a partir da sensibilização feita no início, onde trabalhei aqueles 3 pensamentos que conduzem à reflexão. Quando você muda a forma de ver as coisas mudam de sentido. Você muda o sentido das coisas. O outro pensamento, de Geertz, o homem é o animal suspenso em teias de significados que ele constrói para si, para dar sentido aos seus propósitos. Vejam a questão da doação de órgãos. Evidentemente
pelo grupo enorme que nós somos, cursistas, alunos, nós estamos diante de uma pluralidade de filosofias, pluralidade de crenças e valores, uma pluralidade de tradições religiosas. O exercício de hoje de refletir a partir desse fato concreto permite que possamos aprofundar e alargar os nossos olhares, as nossas percepções, para fazer desse lugar, na expressão da música Torna a Sorriento como um espaço físico, e nós transformamos esse espaço físico num espaço simbólico, torna sorriento, retorna a sorriento na perspectiva simbólica, é retornar justamente à possibilidade da conexão do eu com o outro, a possibilidade da superação das fronteiras do eu. Para além das fronteiras do eu, existe vida. Quando nós nos conectamos com essa vida, nossa vida tem um sabor diferente. Nossos propósitos têm um sabor diferente. Paramos por aqui. Tenha um bom trabalho de reflexão, um bom trabalho de aprofundamento, sempre deixando à distância preconceitos, sempre deixando à distância visões apequenadas que não mostram a beleza da nossa caminhada. Bom trabalho!